Olá, personas! Hoje eu estou aqui para falar da terceira temporada de Sky Rojo, que encerrou seu ciclo. Aí, essa terceira temporada foi a última temporada da série. A série foi criada para ter 3 temporadas mesmo. É uma série criada pelo Alex Pina, que é o criador de La Casa de Papel. Vocês sabem que eu gosto muito das coisas que ele produz. Ele adora, assim, uma coisa bem ação, tiro, porrada e bomba, né? E Sky Rojo é uma série que nos fez navegar por diferentes emoções, assim, com 3 protagonistas muito fortes e que dividiam opiniões, né? Cada pessoa se identificava mais com uma ou com outra, e enfim. Não esqueça de se inscrever aí embaixo se você é novo por aqui, ajuda demais o meu trabalho. Deixa o seu like também, me acompanha nas redes sociais, é de graça e eu vou ficar muito feliz, muito grata. Terceira temporada chegou na Netflix nessa sexta-feira e ela parte ali do final da segunda temporada mesmo, e as 3 tinham conseguido escapar, né, com muito dinheiro, e nós descobrimos que elas estão ali em uma ilhazinha ali próximo da Espanha e tudo mais, estão vivendo uma vida ali tranquila, sem muito alarde. A Wendy conseguiu se apaixonar de novo já, muito boa a parte que ela fica indo várias vezes pro posto de gasolina só pra conversar com a Greta. A Coral, ela está escondendo que ainda faz uso de drogas, e a Gina, ela está grávida, né? E também ela encontrou um novo amor. Tudo parece lindo, tudo parece bem, até que o desgraçado do Romeu encontra elas, né? Aí os capangas dele e ele resolvem ir atrás delas pra se vingar. E aí que a série, mais uma vez, tem uma temporada frenética aí de perseguição, gente. As cenas do barco ali são muito tensas e ali já foi pro saco vários personagens, assim. Tudo bem que é no meio da temporada já, né, no 5º episódio, mas ali vários personagens acabam se despedindo da trama, né. O namorado da Coral morre ali, ele é o primeiro, depois o namorado da Gina e depois a própria Gina. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem muito dessa minha opinião, mas paciência, né? Eu tô aqui pra ser sincera. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso nos outros vídeos, vou deixar aqui nos cards os outros pra vocês, mas eu não gosto muito da Gina, gente. Eu acho ela uma personagem... Assim, ela é muito forte, sim, mas eu acho ela muito sonsa, gente. Assim, as outras duas fazem burrada? Fazem, mas as burradas da Gina, cara... É umas burradas, assim, que, mano, não tem condição. É outro patamar de burrada. Assim, é muito difícil de lidar, assim. E ela ligar pra mãe sabendo que elas estavam ali escondidas, sabe? Achando que não ia ser rastreada. Eu fiquei, garota, puta merda, sabe? Tenha santa paciência. Então, assim, a perda da Gina, claro que foi uma tristeza muito grande, né, pra trama como um todo, porque ela era parte desse trio, ela merecia, sim, ser feliz, por mais que ela seja burra, né, gente, né? As pessoas boas lá também merecem ser felizes. Mas, assim, a coisa que é um momento muito triste, mas sendo bem sincera, dentre as 3, realmente eu acredito que a Gina é a que menos faria falta, assim, sabe? Até porque criou uma nova trama ali de que a Wendy e a Coral querem cuidar do filho da Gina, elas têm que ficar andando ali com aquela criança, a Greta, o tempo inteiro com aquele sling, né, tipo um canguruzinho assim, com aquela criança pra lá e pra cá. Então tem essa outra trama ali de que a Gina está viva nessa criança e que elas estão cuidando, né, do bebê. A temporada veio com uma carga emotiva muito mais forte do que as outras duas, assim, porque de um modo geral ela lida muito com as consequências do que elas enfrentaram ao longo da vida delas, né? A gente vê a Coral acordando com pesadelos, a Wendy acordando com pesadelos. Então o reflexo dos traumas que elas foram arrecadando ao longo da vida estão aparecendo agora nessa terceira temporada. Então, claro que além das mortes, que são super tristes, né, e dramáticas e tudo mais, tem também toda essa carga ali do psicológico delas, de como tá abalado, de como elas não conseguem mais ter uma vida 100% normal depois de tudo que aconteceu com elas. Então mostra, assim, o sofrimento delas. Até, por exemplo, a Coral mesmo, ela internaliza tudo que ela tá passando e ela continua usando as drogas, porque ela não quer decepcionar a Wendy e a Gina, mas ela não consegue parar, então ela continua usando. E aí, nesse meio tempo, o Moisés, que é um personagem que todo vídeo eu erro o nome dele, eu já chamei ele de Matias, eu acho que eu já chamei ele de Manuel também, mas enfim, né, o Moisés, ele percebe que ele ainda gosta da Coral, só que pra ele é complicado, porque ele acredita que elas mataram
o irmão dele e, enfim, ele já tava ali naquela situação toda de estar com o Romeu o tempo todo e tal, e de acreditar cegamente nas coisas que o Romeu falava e fazia. E o Romeu era um personagem extremamente manipulador, né? Até que em determinado momento ele descobre o que realmente aconteceu e ele decide se vingar do Romeu. E nesse momento que ele decide se vingar do Romeu, ele consegue se sentir à vontade de expressar os sentimentos dele pela Coral, porque assim, ele fez coisas muito erradas na vida dele com relação à Coral, com relação a outras meninas, e atirou ali quando a Gina morreu e tudo mais, sim. Mas só que, enfim, independente de tudo, ele gostava da Coral. Quer dizer que ela vai ficar com ele? Não, até porque no final, né, cada um segue o seu rumo mesmo. Mas, independente de tudo que aconteceu, de todas as coisas ruins que ele tenha feito, ele gostava da Coral de verdade. E ele ainda ajudou elas, né, a conseguir essa vingança aí do Romeu e a libertar todas as meninas. E ainda fizeram ali um amigo. A Wendy, ela faz amigos assim de uma forma muito espontânea, né? Eu já falei que nos outros vídeos eu gosto muito da Lali. Eu acho ela uma excelente atriz, assim. A Wendy é a minha personagem favorita, assim, delas. E ela tá muito, muito bem nessa temporada. Gosto muito do romance entre ela e a Greta. É muito fofo, é um romance construído. Acho a Greta meio doida, assim, porque ela decide largar tudo pra, tipo, fugir com uma criminosa, sabe? Porque, assim, elas não eram criminosas, né? Enquanto elas tinham sido traficadas, estavam trabalhando lá no clube, mas a partir do momento que elas começaram a tirar um monte de gente, umas coisas assim, elas se tornaram criminosas, né? E a Greta resolveu largar tudo pra, tipo, continuar ali com a Wendy, então é uma decisão meio duvidosa, assim, né? Meio doida demais, mas vindo da Alex Pina não me surpreende, assim, é algo que eu enxergo ele escrevendo, na verdade. Mas, enfim, eu gostei muito de toda a trajetória da Wendy nessa temporada. Ela arruma gente que ajuda elas, ela toma decisões boas, assim, pra trama. Ela, por exemplo, filmou lá quando elas jogaram fogo nos dois capangas lá do Romeu pra mostrar pros seguranças ali da boate que ia acontecer isso com eles, se eles não colaborassem e tudo mais. Então, inclusive, o Romeu é um personagem extremamente hipócrita, né? E, inclusive, eu dei muita risada quando ele chama um padre, né? Porque daí ele pensa que pelo padre ter ido lá rezar, ele, né, está perdoado de todos os pecados, né? Um santo, gente. Nunca fez nada demais. Aquele desgraçado arrombado que fudeu com a vida de um monte de gente, com perdão da palavra, mas é porque é a única palavra que pode ser dita nessa situação mesmo. E assim, eu particularmente fiquei muito feliz de ver um final bom pra essa série, assim, um final feliz, um final sorridente. É um final meio agridoce, assim, porque a gente teve essa questão da Gina ter morrido, né, e tudo mais. Então, assim, teve esse sofrimento, essa carga triste, né, e tudo mais. Só que também teve toda a carga feliz delas conseguirem libertar as meninas, delas se livrarem do Romeu, delas tacarem fogo lá na boate dele, do Romeu morrer e tal. E no fim das contas, a Wendy ficou bem, o filho da Gina ficou bem, a Coral ficou bem. Então, assim, elas vão ter uma vida nova, sabe? Essa série, pra mim, ela traz muito essa mensagem de esperança, sabe? Que primeiro que assim, a série, claro que o foco dela é ação e tudo mais, mas o assunto principal é o tráfico humano, né? E pra mim é muito importante que isso seja abordado numa série. É muito importante porque isso é algo muito real e que poucas produções trazem uma luz sobre isso, né? Então, é importante que falem, sim, sobre o tráfico humano, sobre como né, o fato de aprenderem os passaportes dessas meninas, delas serem obrigadas a fazerem coisas que elas não querem. E é uma série que trata de uma temática, assim, super importante mesmo, sabe? Só que, além de tudo, ela fala muito sobre você ter esperança, sabe? E nunca desistir de um objetivo, né? Ali, no caso, o objetivo delas era a liberdade, era poder viver em paz, e deixar para trás, né, esse passado. Todo mundo tem direito de deixar para trás algo que viveu no passado e não quer reviver. E esse é o caso delas, elas têm direito de serem felizes, né? Todo mundo merece uma segunda chance na vida. Então, é muito legal essa mensagem que a série passa ali no final. Eu gostei muito dessa terceira temporada. Eu gosto porque é uma série que tem episódios curtos e pra mim esse tamanho, assim, de episódio funciona muito bem numa série de ação, sabe? Eu não vejo necessidade de ser uma série tão longa, assim, porque Sky Rojo é uma série também muito explícita, né? Acontecem coisas muito bizarras, tipo, cozinha a cabeça de uma pessoa no micro-ondas, né? Enfim, muito tiro e sangue e morte, enfim, né? Como é uma série muito explícita, pra mim faz sentido ela ser um pouco mais curta, assim, porque é muita ação que acontece em um espaço de tempo mais curto, assim.
Pra mim foi um ciclo super interessante em 3 temporadas, assim, que elas se encaixam bem. Como eu já comentei, eu acho que talvez no da segunda temporada, eu não acredito que essa série é de um primor textual incrível, assim, mas ela, como eu falei agora há pouco, ela trata de assuntos importantes e pertinentes, e ela diverte também, você se diverte assistindo Sky Row, assim, e você se vê torcendo muito por elas, né? Você pensa, meu Deus, elas são doidas, só que você se vê torcendo por elas demais, assim, porque elas são carismáticas, sabe? Você quer que elas sejam felizes, você quer que elas ajudem as meninas que estão lá presas, você quer que elas façam justiça por tudo que já aconteceu, sabe? Então, e elas são personagens muito humanas, assim, né? Como eu falei, a Gina me irritava um pouco, né, e tudo mais, só que também ela era humana e errava e tudo mais. E tudo bem, sabe? Só que é interessante ver o quão complexa é cada personagem, sabe? A Coral, naquelas cenas ali de abstinência dela, são cenas muito fortes, assim, sabe? E quando o Moisés, ele tenta tirar a própria vida e ela consegue salvar ele, enfim, ali tem esse momento entre eles, é uma cumplicidade e a gente vê o quanto ele tá disposto a enfrentar coisas por ela, assim, sabe? A gente teve esse final onde eles não ficaram juntos e eu acredito que é extremamente compreensível, né, ela não querer ficar com ele depois de tudo que aconteceu, mas isso não quer dizer que eles não vão sempre ter um certo nível de carinho um pelo outro, apesar de tudo, né? Ela acabou salvando ele acabou salvando ela, então eles tiveram uma história bonita à sua maneira, assim, e eu gosto muito do ator que interpreta o Moisés, inclusive. Pra mim, Sky Row foi uma jornada muito interessante, muito inesperada. É engraçado porque várias pessoas já comentaram que assistiram por causa da Lali, que é uma cantora muito famosa, né? Às vezes você só assistiu a série e não sabe disso, mas a Lali Espósito, ela é uma cantora argentina muito famosa. Pra mim, assim, eu assisti porque é da Lux Pina, né? E eu gosto muito dele. Mas Sky Row pra mim foi uma série que ela não tem tantos alardes, assim. Ela é uma série que foi muito bem produzida, de fato, assim. As cenas de ação e incêndio e tiroteio e tal são todas muito bem feitas, assim, e eu amo séries espanholas, né? É uma série que nos traz personagens carismáticos pelos quais a gente torce e a gente espera justiça, né? Uma série que nos faz pensar muito em como existem mulheres passando por isso hoje, né? No mundo, e não só na Espanha, em muitos países do mundo. Então, é uma série que, de certa forma, nos entristece, mas que tem tanta ação e tudo mais que ela é um entretenimento legal, assim, de se ter. E eu fiquei feliz que ela teve a oportunidade de ser concluída, né, as suas 3 temporadas, porque é uma história bem redondinha, assim, com um final bem fechadinho. Eu gostei dessa trajetória aí com Sky Row. Foi uma série que foi legal de acompanhar, assim. Fico muito feliz que esse projeto tenha dado certo. E eu espero ver essas 3 atrizes super talentosas em outros projetos futuramente. E me conta aí qual foi a sua experiência com Sky Row, o que você achou e tudo mais, qual foi a sua temporada favorita. Não sei, eu acho que a terceira foi a minha favorita, assim, eu achei a terceira muito legal, principalmente porque a gente não teve tantas cenas de humilhação delas lá na boate, sabe? Foi mais elas em ação e atirando e, sabe, empoderadas, assim, e sem medo de fazer justiça com as próprias mãos. Tô dizendo que isso é certo, não sei, né? Cabe cada um julgar como acha melhor. Mas eu torci muito por elas, sim, e gosto muito das personagens. Fiquei feliz com as tramas delas nessa temporada e como o mais lindo de tudo é a amizade e o amor que elas sentem uma pela outra, né? A Wendy ali e a Coral, quando elas se encontram no final. É muito legal ver a emoção que elas têm ali e a cumplicidade e o quanto elas ficam diferentes quando elas estão afastadas uma da outra. Quando elas estão juntas, elas mudam completamente, assim, a personalidade e a forma de falar e de se portar, porque elas aprenderam a viver umas com as outras e com certeza a Gina vai fazer muita falta pra elas, mas elas vão criar aí a filhinha da Gina com muito carinho. Bom, gente, esse foi meu vídeo sobre Sky Row. Essa é uma série que vai morar em algum lugarzinho aqui do meu coração, sim, porque eu gosto muito das personagens. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.